Oi, pessoal. Agora nós iremos, então, para a última palestra do nosso evento, da quarta semana de Biologia do Campus Bambuí. E nós vamos abordar um conteúdo de extrema importância, que é virologia básica. E quem, vai ministrar essa palestra é o professor Fábio Dornas. O professor, Fábio, ele possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Alfenas. Ele é mestre em Biociências Aplicada Farmac pela USP e doutor em Microbiologia através do ICB UFMG. Sua tese de doutorado embasou-se sobre os vírus gigantes, também conhecido como megavírus, e atualmente é professor no Departamento de Farmácia na UFVJM, campus JK, na cidade de Diamantina. Mais uma vez, as perguntas deverão ser registradas no chat do YouTube e nós, juntamente com o e-mail, nós iremos responder posteriormente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso evento, É muito importante termos, a participação de discentes de outras instituições, nós ficamos muito felizes com isso. Eu espero que tenha sido realmente importante para a trajetória de vocês, Afinal de contas, todos os assuntos que foram discutidos aqui foram de extrema importância para a nossa área. Então, nós encerramos com a palestra de virologia básica do professor Fábio Dornas. Muito obrigada. Saudações a todos, espero encontrá-los bem saudáveis, extensidos aos seus familiares. É um prazer muito grande participar da quarta semana da Biologia Online do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Bambuí. Peço licença a vocês, para que eu possa me concentrar mais e também para que vocês se concentrem diretamente nos slides e no áudio, tá bom? Na gravação, eu prefiro desligar a câmera, tá bom? Mas no final da apresentação eu volto a aparecer para vocês. E seguimos então. Bem, para os que não me conhecem, eu sou o professor Fábio Dornas, eu sou graduado em farmácia e leciono no departamento de farmácia da UFJM, campus JK, cidade de Diamantina, onde eu ministro as disciplinas relacionadas à microbiologia diagnóstica. Hoje vou comentar um pouco sobre virologia básica com vocês. Será uma breve aula, de forma mais geral, e eu espero contribuir com a Semana da Biologia. Vou iniciar comentando sobre a virologia e ao longo das minhas explanações vou salpicar algumas atualidades e principais questionamentos que atualmente permeiam a virologia básica moderna, dando ênfase aos vírus gigantes, que foi o tema que trabalhei durante a maior parte da minha pós-graduação. A virologia compreende uma parte da microbiologia juntamente com a micologia e a bacteriologia, principalmente. Historicamente, os vírus tiveram diversas denominações. Foram classificadas como agentes filtráveis invisíveis, e também houveram outras denominações, tais agentes infecciosos e entidades, e hoje o principal questionamento que compreende todas essas denominações está baseado se os vírus eles estão ou não compreendidos na árvore filogenética. Mas então, atualmente, o que é um vírus? Como são os vírus? Qual a morfologia? Eles possuem genoma? De qual tipo? O que eles têm em comum? Há vírus com estruturas diferentes? É o que vamos ver ao longo desta aula. Um dos dogmas da virologia é que todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Não possuem organelas e, por isso, não são considerados vida. Na grande maioria, são invisíveis ao microscópio óptico. Todos os vírus são dependentes de uma célula para se reproduzirem. Alguns vírus dependem mais, outros menos fatores para se replicarem, mas sempre há uma dependência. E essa dependência de mais ou menos vai depender da espécie viral. Essas são duas imagens representativas de vírus
que podemos visualizar a estrutura viral básica. À esquerda tem a representação de um vírus sem envelope, e à direita, a de um vírus envelopado. Conforme já dito, os vírus são constituídos por proteínas e genoma. As proteínas se organizam e formam estruturas complexas denominadas de capsômeros, que em conjunto constituem os capsídeos. Algumas espécies de vírus apresentam espículas que possuem função de ancorar nas células hospedeiras, seguido da internalização durante o ciclo de replicação viral. Uma outra estrutura muito importante é o envelope viral. Nem todos os vírus apresentam envelope viral, conforme o desenho representado na direita. Os vírus que apresentam envelope lipoproteico, envelope membrana de bicamada lipídica, são chamados envelopados. Aqueles que não apresentam esse envelope são chamados de não envelopados. Dispersos no envelope viral, pode ter glicoproteínas ancoradas que são responsáveis por ligar aos receptores celulares. Essas proteínas são também os principais alvos de anticorpos neutralizantes, já que estão situadas na parte mais externa da composição da estrutura viral básica. E sendo assim, são os principais alvos para a produção de vacinas. Podemos visualizar, então, nessas duas imagens, o capsídeo proteico, na parte mais interna, o cerne, com o genoma de DNA ou RNA, e raros vírus possuem DNA e RNA, as espículas ou receptores virais na parte mais externa, que são os alvos de anticorpos neutralizantes. As características de estrutura viral básica são importantes para dizer sobre a estabilidade e transmissão dos vírus. Os vírus que possuem uma membrana bicamada lipídica são considerados mais frágeis, menos estáveis e menos resistentes. São os vírus que estão representados na imagem à direita. Embora inicialmente possa parecer o inverso, por ser considerado mais uma estrutura na parte, um componente da estrutura viral básica, a membrana lipídica dos vírus envelopados ela é facilmente destruída e sem essa o vírus não consegue se replicar, pois faz parte da sua própria constituição. Alguns vírus envelopados, durante o ciclo de replicação, podem formar partículas sem envelope, e por não conseguirem infectar outros hospedeiros, as partículas são denominadas de partículas defectivas. Um exemplo é o vírus da hepatite B. Os vírus não envelopados, representados nessa imagem à direita, são constituídos por proteínas e são, então, mais resistentes do que os envelopados. A constituição está relacionada com a forma de transmissão. Os vírus envelopados necessitam de superfícies mais úmidas, tais a secreção corpórea, e se mantêm mais tempo no ambiente em superfície úmida. Um exemplo é o coronavírus. Enquanto que os não envelopados, à esquerda, podem permanecer no ambiente por um prolongado período. E, como exemplo, a gente tem os rotavírus. Eles possuem também uma forma de transmissão um pouco mais fácil. Geralmente são vírus bem menores, já que podem ser dispersos por poeira, contato, fontes e gotículas. Os vírus são considerados muito pequenos e possuem morfologias distintas. Nessa imagem, podemos visualizar alguns vírus com morfologias diferentes, tais o ebola, vírus raiva, HIV, e também podemos ver alguns pequenos, com tamanhos aproximados de 20 nanômetros, como os parvovírus, localizado na parte mais inferior dos slides. E nessa imagem não está representada os maiores vírus já descritos, mas temos o varíola vírus com tamanho aproximado de 360 nanômetros, representado na parte superior do slide, à esquerda.
Conforme visualizado no slide anterior, os vírus são agrupados em relação ao tipo de arranjo do capsídeo em conjunto com o arranjo do material genético. E assim podem ser classificados tais poliédricos, helicoidais e complexos. São poliedros, são principalmente os icosaédrios, constituídos de 20 faces, que é justamente a primeira imagem representada nesses slides. E são os vírus mais comuns, essa formação. Mas também podemos ter os helicoidais, na parte intermediária, e os complexos, representados por essa imagem, né, pelos bacteriófagos, na parte direita dos slides. Essas formas dos vírus não podem ser visualizadas utilizando microscopia óptica, mas podem ser visualizadas através do microscópio eletrônico. Todos os vírus comentados até o momento não são visíveis a olho nu e nem o microscópio óptico. Enquanto o menor objeto observável pelo olho humano possui 100 micrômetros e o microscópio óptico possui um limite quase 0,2 micrômetros de resolução, os microscópios eletrônicos atingem limites de resolução de 0,2 nanômetros e são, então, os mais recomendados para visualizar os vírus, suas estruturas, né, e estudar os vírus de uma maneira geral. Essa imagem representa muito bem a comparação dos vírus com outras estruturas. A imagem mostra a hemácia comparada com a primeira imagem superior esquerda, mostra a hemácia comparada ao tamanho de uma bactéria. Em seguida, a bactéria comparada a alguns vírus. E após, na última imagem, em maior aumento, nós temos os ribossomos das bactérias sendo comparados com o tamanho dos vírus. Os ribossomos, nos casos, com 25 nanômetros, e alguns vírus, como os poliovírus, com aproximadamente 30 nanômetros, ou bacteriófagos com 24 nanômetros. Percebe-se, então, que os vírus são muito pequenos. Bem, a parte da direita, já pincelando pela primeira vez, né, nós temos uma imagem de um vírus gigante. Esse vírus possui um tamanho de 750 nanômetros e pode ser visualizado utilizando a microscopia óptica. Maiores detalhes eu vou comentar ao longo da aula. O genoma viral possui funções de alterar a estrutura e ou função celular, ou seja, eles precisam bloquear a célula, né, ou fazer com que a célula garanta energia suficiente para eles se multiplicarem. Promovem a replicação do genoma e a formação da partícula viral. Alguns vírus possuem genes que são responsáveis por produzir proteínas, fatores de virulência e evasão do sistema imune, incluindo enzimas para a síntese proteica, RNA ribossômico, RNA transportador e energia para a célula hospedeira. O genoma dos vírus podem ser classificados em DNA e RNA. Também podem ser classificados em fita simples e fita dupla, segmentados ou não segmentados, com polaridade positiva ou negativa. Os vírus possuem um amplo espectro de hospedeiro e podem infectar células de todos os domínios da vida, sendo que toda infecção viral tem objetivo produzir novos descendentes e assim propagar os vírus. E a quantidade de vírus existente? Qual seria essa quantidade? Será que são muitos? Poucos? Em um estudo divulgado na revista Trends in Microbiology, pesquisadores estimaram que o número de vírus na Terra é de 10 elevado a 31, sendo a maioria fagos que infectam bactérias. Esses estudos foram feitos utilizando a metodologia de metagenômica e foi demonstrado cerca de 5.000 genótipos virais em aproximadamente 200 litros de água do mar. É realmente uma quantidade muito grande de vírus e genótipos.
Conforme divulgado pela revista FAPESP, nesse mesmo estudo da Trends in Microbiology, foi demonstrado que existem mais de 3 milhões a 10 milhões, de 3 a 100 milhões de cópias de vírus em apenas 1 mililitro. Extrapolado para todos os oceanos, chega-se a um total inimaginável de 10 elevado a 31 exemplares de vírus, número 10 bilhões de vezes maior do que o total de estrelas no universo. Um cálculo publicado em 2005 na revista Nature pelo microbiologista Kurt Suttle, da Universidade de Colômbia Britânica, no Canadá, informa que, colocados um ao lado do outro, esses vírus preencheriam quase 100 vezes o diâmetro da Via Láctea, apesar de serem submicroscópicos. Tem de 30 a 600 nanômetros de diâmetro. É o que eu, na verdade, acabei trazendo para vocês essas duas imagens. O professor Eduardo Oliveira, ele é professor lá no departamento de farmácia, e ele é apaixonado com a parte de astronomia, e tira belíssimas imagens, posta, né? E é mais ou menos isso. Então, assim, os estudos demonstraram, então, até hoje, né, tem se demonstrado de que existem mais vírus na Terra do que estrelas no céu. Atualmente, os vírus mais estudados são os infecciosos para o ser humano. Demonstrado nessa imagem, a gente pode ver diversos vírus, né, que podem infectar algumas regiões específicas do corpo humano. Então, por que existem alguns que infectam humanos, enquanto outros que não infectam? Isso acontece por quê? Devido ao tropismo viral. O tropismo está relacionado com as características da célula no qual o vírus se replica. Dentro da célula, durante o ciclo de replicação, a iniciar pela ligação do receptor celular, o vírus depende da célula hospedeira e de diversos fatores internos para que o ciclo de replicação continue. Todo esse conjunto fornece condições para o vírus se replicar e, desta forma, por exemplo, tem-se vírus com tropismo e especificidade para determinado tipo de célula. Para se replicar, a célula deve ser obrigatoriamente permissiva ao vírus. Caso contrário, isso não acontecerá. É o mesmo que acontece no aplicativo Tinder, fazendo uma analogia, né, para os jovens, né? Deve-se ter uma química para acontecer. É o mesmo. Então, quando essa química acontece de vírus com hospedeiros, né, em que o hospedeiro ele é permissível à multiplicação viral, it's a match. Enquanto que não acontece, né, não é um match. Essa, então, é a relação de hospedeiro com tropismo e especificidade. Partindo dessas características dos vírus de estrutura, tropismo e multiplicação, os vírus foram sendo pesquisados e manipulados para aplicações biotecnológicas do interesse do ser humano. Vocês que estão assistindo a palestra, né, conseguiriam me explicar como os vírus podem ser manipulados? Na biotecnologia, há muitas formas, mas a mais evidente, na minha opinião, é a produção de vacinas. Essa manipulação dos vírus inicia-se principalmente com estudos de replicação viral, que geram informações e conhecimentos acerca da caracterização viral, classificação dos vírus, processos patogênicos de doença, vacinas e antivirais. Vocês sabiam que dentre os microbianos existentes, os antivirais são os que têm menor número disponível? Será porque existem tão poucos antivirais disponíveis? Por que hoje se passa aperto para conseguir buscar formas de tratamento contra a pandemia atual? Antes de comentar sobre isso, vou descrever um pouco sobre o ciclo de multiplicação viral, multiplicação ou replicação viral. O ciclo de replicação viral
possui diversas etapas, conforme representado nessa imagem. Ele inicia-se com a absorção do vírus à célula, seguido da penetração do vírus no interior do citoplasma. Após, representado no número 3, ao desnudamento e com a liberação do genoma no citoplasma, ainda no número 3, inicia-se a síntese do genoma com a produção de RNAs mensageiros, que seria os 4A, B. Após ocorrer toda a cascata de tradução de sinais e os fatores estiverem ativados, ocorre a síntese de proteínas, que seria 4C, seguido da montagem dos vírus e liberação de novas partículas virais que podem ou não romper a membrana do hospedeiro. Voltando então para o questionamento, por que existem tão poucos antivirais disponíveis? Porque os vírus dependem de diversos fatores celulares e, sendo assim, não é fácil de encontrar alvos antivirais que não danificam as células? Enquanto as bactérias e células fúngicas possuem estruturas celulares diferentes da célula eucariótica humana, então há alvos para antibacterianos e antifúngicos. A replicação viral é dependente de uma infecção. E a infecção é um processo dinâmico, ocorre de forma frequente. E a evolução viral é rápida, com um número grande de mutações. Por exemplo, tem-se dados de HIV com o número de 10 elevado a 16 genomas de HIV por dia no mundo, com taxas de substituição de 10 elevado a menos 4, o que contabiliza um número de 10 trilhões de mutantes ao dia. A evolução e a infecção não é um processo muito rápido, gerando tantos mutantes? Muito se fala que os vírus possuem taxas de mutação. A diferença entre os vírus com relação às próprias características, essas taxas de mutações, elas são diferentes com relação às próprias características genômicas a partir do genoma do vírus. Os vírus RNA, por exemplo, eles possuem a RNA polimerase que não tem atividade corretora. Já os vírus de DNA, que possuem atividade corretora, possibilitam uma ação de correção maior do que os de RNA, e por isso sofrem menos mutação. Outros dois importantes fatores são as recombinações e rearranjos. Esses fatores acontecem a partir de uma infecção viral de vírus da mesma espécie. Esses fatores são inicialmente subdivididos de acordo com a característica da espécie viral. Ambos os fatores ocorrem trocas genômicas, originando progênies virais com genomas diferentes. A recombinação, representada por esquema à esquerda, ocorre através de vírus não segmentados, com a quebra e incorporação de novos genes, gerando progênies virais diferentes às progênies virais originais. Já o rearranjo está esquematizado na imagem à direita. O rearranjo ocorre em vírus de genoma segmentado, havendo troca de segmentos em uma coinfecção de vírus da mesma espécie. Afinal, o que se tem na atualidade sobre morfologia e genoma? Relembrando conceitos já comentados, os vírus são tradicionalmente considerados seres filtráveis, ultramicroscópicos, parasitas intracelulares obrigatórios e, assim, demonstram ter características únicas e diferentes de outros organismos. É o que vem sendo comentado desde o início. Porém, um grupo de vírus denominados NCLDVs, vírus grandes núcleos citoplasmáticos de DNA, apresentam algumas características diferentes dos vírus tradicionais. Não são filtráveis em poro de 0,2 micrômetros, semelhantes aos tradicionais. São visíveis ao microscópio óptico. Isso é um dogma que foi quebrado na virologia no início dos anos 2000. E possuem relativa independência do hospedeiro para se replicarem, o que até então não tinha sido muito descrito também.
já que a maioria tem uma total independência do núcleo, e por isso tem sido alvo de intenso estudo. É um tema extremamente intrigante dentre os diversos assuntos da microbiologia moderna. Uma das famílias do grupo dos NCLDVs é a família Mimiviridae. A primeira família viral, Mimiviridae, possui seu primeiro representante há mais de 15 anos. Foi no início dos anos 2000, mais precisamente no ano de 2003. Naquele momento, pensaram ser uma bactéria por ter possibilidade de ter coloração de grã e ser visível ao microscópio óptico. Após outras tentativas frustradas de identificação, tais reação de polimerase em cadeia e crescimento em cultivo de bacteriano, os pesquisadores decidiram visualizar em microscópio eletrônico em maiores aumentos. E então, conseguiram identificar partículas virais de tamanho recorde. Os primeiros vírus gigantes foram descritos com um tamanho de 750 nanômetros total de diâmetro, com capsídeo de aproximado 450 nanômetros, mais as cadeias proteicas que sobressaem do capsídeo, conforme visualizado na imagem de microscopia eletrônica. Essas formações proteicas são coradas por corantes ácido-básicos. Conforme visualizado nessa microscopia eletrônica, podemos dizer que o capsídeo tem formato próximo ao poliedro icosaedro, composto por cadeias de proteínas. Na região mais interna, mais densa, representada nessa imagem, região mais escura, há o genoma circundado por uma membrana bicamada lipídica, que está representado por uma área um pouco mais clara. O capsídeo foi caracterizado em pseudo-icosaédrico, pois uma das faces do poliedro sobressai uma estrutura em formato de estrela, de onde sai o genoma, e é quando é expelido para o citoplasma do hospedeiro, representado nas duas imagens à direita inferior. Essa região foi denominada de estrutura Stargate. O genoma é DNA linear fita dupla e contém aproximadamente 1,2 milhões de pares de base, que codifica mais de 1.000 proteínas com características únicas. Até hoje foram isoladas dezenas de mimivírus que foram caracterizados em diferentes linhagens descritas em letras do alfabeto, por exemplo, linhagens A, B e C. Nessa outra imagem, nós podemos visualizar partículas virais coradas e visualizadas em microscópio óptico. Na imagem à esquerda, podemos visualizar os mimivírus e em tamanho um pouco maior que as partículas virais agrupadas. Essa imagem foi realizada através de microscopia óptica. À direita, o que os pesquisadores costumam dizer que essas partículas dos mimivírus, devido à forma do icosaedro, elas assemelham a estrutura de favo de mel, devido à organização do capsídeo em formato icosaédrico. Os Pandora vírus, por sua vez, fazem parte dos vírus gigantes isolados que possuem raros representantes descritos. Até hoje, menos de 7 Pandora vírus foram descritos. Devido aos raros isolamentos, ainda não foram incluídos em nenhuma família viral. Eles possuem genoma viral descrito entre 1,9 e 2,8 milhões de pares de base. E a partícula viral possui morfologia ovoide. Esses vírus também podem ser visualizados através da microscopia óptica, conforme representado nessas duas imagens, em que a gente percebe, então, partículas ovoides, coradas e agrupadas. Já o maior vírus isolado é o pitovírus, com a partícula de 1,5 micrômetros de comprimento e 500 nanômetros de diâmetro. Os pitovírus possuem DNA circular, fita dupla, com aproximadamente 600 mil pares de base. Também possui raros representantes e a gente consegue visualizar através de microscopia óptica, né,
a imagem... Não, essa não é a microscopia óptica, me desculpa. Essa é uma varredura com um menor aumento. Na imagem inferior à direita. Existem também os molivírus, um vírus circular, com 0,6 micrômetros de diâmetro, tendo partículas com até 1 micrômetro. O DNA linear, fita com aproximadamente... DNA linear, fita dupla com aproximadamente 650 mil pares de base, e até o momento foram descritos apenas um molivírus. Já os tupanvírus possuem partículas de 1,2 micrômetros e com a estrutura que sobressai na parte inferior do capsídeo, também muito conhecida e chamada por cauda. Essa cauda já foi visualizada, já foi descoberta em tamanhos muito grandes. E algumas partículas virais, então, podem chegar a ter até 2,3 micrômetros. E quer uma notícia interessante? Esses são do Brasil. Os tupanvírus descritos foram isolados pelo Grupo de Estudo e Prospecção de Vírus Gigantes, coordenado pelo professor Jonatas Abraão, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E quando comparamos as dimensões do tupanvírus, pode-se descrever com o tamanho próximo de uma bactéria, conforme visualizado nessa imagem. Ou até mesmo comparando o tupanvírus com o vírus da dengue, é o mesmo que comparar um humano com os seismossauros, também representado nesse slide. Todos esses vírus citados podem ser vistos nesse esquema publicado na última edição do principal livro de virologia, o Fields Virology, na 5ª edição, onde podemos visualizar que o Pandora vírus possui o maior genoma descrito e os pitovírus a maior partícula viral. Eles divergem não só em termos de morfologia, mas também em termos de constituição do genoma, incluindo a porcentagem das bases nitrogenadas G e C. Esses vírus recentemente descritos causam doença? Infectam humanos? Até o momento, os vírus gigantes não foram descritos causando infecções em humanos. Todos esses vírus parasitam amebas de vida livre. As amebas de vida livre são protistas unicelulares, possuem 2 fases durante seu ciclo, trofozoito e cisto. Elas são consideradas ubíquas, já que podem ser encontradas nos mais diversos ambientes. Elas podem servir de hospedeiros para micro-organismos patogênicos associados a ela, tais como legionela, paraclamídia, micobacterium e outros. As principais espécies de amebas de vida livre são a Cantameba polífaga e a Cantameba castellani. E existem também outros gêneros, não só de Acantameba, como também Naegleria e Vermamoeba. Nesse caso, então, voltando à comparação do Tinder, a gente teve um super like, que seria, então, um match, né? Uma ligação, então, dos vírus gigantes com as amebas, né, de uma forma muito grande, e por isso, então, né, a gente pode fazer uma comparação com um super match. Porém, embora elas tenham, então, hospedeiros, principalmente as amebas, eles já foram descritos também em alguns ou poucos hospedeiros, mas inclusive a detecção de genoma até mesmo em amostras clínicas humanas. Mas esses estudos ainda estão muito preliminares, ainda não conseguiram fechar direito de uma forma que sustente realmente a hipótese que eles são hospedeiros de outros seres. Sendo a maioria desses vírus, isolados, então, parasitando amebas a partir de amostras ambientais. Diante, então, das várias diferenças, até o momento, diversas características dos vírus, tais a morfologia e o tamanho dos vírus, foram descritas, e deu para perceber que os vírus eles possuem diversas diferenças.
Mas diante dessas diferenças, como eles se organizam? Ao longo dos anos, eles foram agrupados em relação às suas características de forma, tamanho, presença ou ausência de envelope. E todas as informações estão relatadas no ICTV, que traduzindo do inglês, International Committee on Taxonomy of Viruses, é o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, representado também por essa imagem. A gente pode simplesmente buscar pelo Google, ICTV, e a gente tem as diversas características das famílias, gêneros, espécies, isso tudo bem catalogado pelo grupo de cientistas que compõem, então, a comissão do ICTV. No artigo da revista FAPESP, foi descrito que o ICTV, o órgão responsável por nomear os vírus e organizar o conhecimento sobre eles, no artigo da revista FAPESP, foi descrito que o ICTV, o órgão responsável por nomear os vírus e organizar o conhecimento sobre eles, tem catalogadas apenas 6.590 espécies. É um número de vírus estudados e descrito muito pequeno. É quase nada diante dos quase 1,2 milhão de espécies já registradas pela ciência de organismos formados por célula. Esse grupo inclui bactérias, arqueias, protozoários, plantas e animais. Além do número reduzido de espécies conhecidas, os vírus têm um número pequeno de genes e poucos desses genes são comuns a diferentes espécies, o que dificulta a comparação e o estabelecimento de parentesco entre elas. A situação começou a mudar nos últimos 15 anos com o aumento dos estudos de metagenômica, estratégia que permite analisar o material genético recuperado de amostras ambientais e não depende do isolamento e do cultivo de vírus em laboratório. E lá possuem todas as informações de taxonomia viral, tais ordem, família, gênero, espécie, quantas espécies o ICTV já aceitou como espécie, incluindo o histórico de todas as informações. As informações do ICTV são sempre atualizadas por cientistas que compõem a equipe. E todas essas informações são inicialmente propostas por cientistas no mundo todo a partir de estudos publicados. Hoje há estudos demonstrando como esses vírus se propagam no universo, já que não são considerados vida ou podem ser considerados em parte a partir de algumas informações, conforme apresentado em alguns desses trabalhos mostrados nesse slide. Em um deles, foi, por exemplo, proposto que os vírus gigantes, de forma mais precisa, possam ser descritos com as iniciais TRUC, ou TRUC, traduzido para classificações incompletas de coisas resistentes. A nova classificação separa os vírus em 4 grandes grupos chamados de domínios. Esses 4 domínios se somariam aos 2 outros, que já estão distribuídos os seres vivos formados por célula. Os vírus, por causa do alto grau de diversidade, tiveram de ser separados em 4. Os domínios foram denominados de riboviria, monidinaviria, varidinaviria e duplodinaviria. Esses estudos têm permitido que os pesquisadores tirem conclusões sobre a história evolutiva dos vírus. Bem, diversos comentários de cientistas e muitos da atualidade da virologia básica que foram comentados nessa aula pode ser visto nesse artigo da revista FAPESP. Em um bom português, vale muito a pena ser lido não só por estudantes de graduação, mas também por qualquer um interessado nesse assunto de virologia básica, que fala sobre os hóspedes naturais, e que eu deixo também o link abaixo que vocês possam buscar. Então, a partir de tudo que foi comentado, propõe-se um pensamento crítico construtivo acerca de virologia básica.
E assim seguimos com as ciências, já que ela nunca acaba. Uma delas, estudamos o universo, vírus, vida, constituição genômica, morfologia, tudo dentro do contexto da virologia básica. Estudando, então, o genoma, morfologia, ciclo de multiplicação, já que podemos inferir que há mais vírus na Terra do que estrelas já que podemos inferir que há mais vírus na Terra do que estrelas no universo. Aproveito ainda para divulgar que eu tenho realizado estudos à procura de novos vírus gigantes em amostras de ambiente do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Porém, até o momento não temos resultado. Esse projeto é financiado pelo Universal CNPq. Sem delongas, agradeço a tudo e todos que de forma direta ou indireta fez parte até hoje, faz parte da minha vida atual. Agradeço ao FVJM por ter me acolhido e onde desenvolvo minha pesquisa, mesmo não sendo nada fácil, principalmente em tempos atuais, ao Departamento de Farmácia Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Eu deixo o meu contato para dúvidas que possam surgir. Meu e-mail, fabio.dornas@ufvjm.edu.br, e também meu Instagram profissional, peço que vocês todos sigam, @micro.defar. Para finalizar, deixo algumas frases sobre a aula de hoje para reflexão, retiradas do artigo da revista FAPESP. Os vírus são parasitas bioquímicos elegantíssimos, capazes de se infiltrar no centro do comando das células e usar o aparato celular para se propagar e evoluir, causando efeitos biológicos. Para este pesquisador, isso é vida. O problema está na definição de vida e organismo, que deveriam ser ampliadas para descrever melhor o que se encontra na natureza. Os vírus estão na fronteira entre o vivo e o não vivo, no limiar em que a química se transforma em vida. Dentro das células, os vírus estão vivos, fora são mortos. Dizem que, vivos ou não, os vírus influenciaram de modo importante a vida no planeta. Novamente, muito obrigado pelo convite e disponho a responder questionamentos, se houverem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo, sou estudante de Ciências Biológicas do 7º período, sou da Bio7, e sou atual presidente e o fundador do Grupo de Estudos em Animais Peçonhentos, o GEAP. Eu já queria falar um pouquinho dele para vocês. Bom, o GEAP ele foi criado em 2018, entre agosto e setembro de 2018, depois de uma exposição da FUNED, a Fundação Nacional Ezequiel Dias, um dos maiores produtores de soro antiofídico, soro antiracnídeo, do Brasil e de Minas Gerais, né? E eles estavam rodando com essa exposição sobre animais peçonhentos, né? Que é o foco de pesquisa deles de trabalho. E eu já tinha um certo interesse, eu e alguns amigos, e nosso interesse aumentou ainda mais com essa exposição, porque a gente até foi colaborador, ajudou lá na exposição, nas explicações e tudo mais, aprendemos bastante. E aí resolvemos fundar o Grupo de Estudo em Animais Peçonhentos. A gente tem projetos de pesquisa, projetos de extensão, mas ainda não conseguimos colocar em execução, né? Por alguns motivos aí que não conseguimos, mas creio que o grupo colocará em desenvolvimento em breve. E aí já deixo aqui o meu convite a vocês a participarem do grupo, você que tem interesse nessa área, de conhecer mais sobre os animais peçonhentos, quais são os animais peçonhentos, o que são, né? E deixar meu convite aqui. Inclusive, para você que quer participar da gestão do nosso grupo de estudos, nós estamos trocando a gestão agora, porque o tempo venceu, né, de acordo com o nosso estatuto, que foi regulamentado, tudo certinho. Então, se você quiser participar, tanto como membro, tanto quanto da gestão, é só procurar alguém da diretoria lá no nosso Instagram, GEAP_FMG, e entrar em contato com a gente, você será muito bem-vindo. Muito obrigado pela atenção, né? Espero que você
se interesse e goste do nosso grupo de estudos. E essa é uma pequena contribuição, essa é uma pequena, mas é uma contribuição que nós, alunos da Biologia, demos ao curso nesse longo dos 10 anos. Deixo aqui as minhas felicitações, os meus parabéns para nós do curso de Biologia, que completamos 10 anos, né? Muito obrigado e até a próxima. Bem, gente, meu nome é Will, eu sou vice-presidente do Grupo de Estudos em Preservação Ambiental, o GEPAM. Eu assumi o cargo de vice-presidente devido à saída do nosso antigo presidente, James Robert, que saiu por motivos pessoais do nosso curso de licenciatura, então deixou o cargo dele vago. Nessa nova conjuntura, o vice-presidente do grupo, que era o Gabriel, assumiu a presidência, e eu, como diretor de marketing, fui promovido a vice-presidente do grupo. A gente tenta reformular o grupo como algo um pouco mais prático, um pouco mais dinâmico, para que os membros do grupo se interessem em participar do nosso grupo, tentando sair dessa mesma rotina de palestras ou atividades dentro de sala de aula que ao longo do tempo vai ficando maçante e cansativo para os mesmos. A gente tenta fazer nossas reuniões o mais diversas possíveis. A gente procura fazer essas reuniões não só dentro da sala de aula, mas também fora dela. Por exemplo, a gente fez algumas palestras nas outras dependências do campus. Por exemplo, teve uma que foi ministrada pelo nosso ex-presidente James no Museu Institucional, que falava sobre a importância do solo e a preservação ambiental, que foi muito interessante. A gente está estudando novas formas de conseguir levar essas nossas discussões um pouco mais descontraídas e ao mesmo tempo sérias ao maior número de pessoas nesse novo contexto que é de isolamento social, né? Onde a gente não pode realizar atividades presenciais, mas a gente está estudando formas, como por exemplo lives com profissionais que trabalham na área de preservação ambiental, alguns materiais de estudos e outros conteúdos que a gente está discutindo dentro do grupo de estudos, para que possamos divulgar através das nossas redes sociais para a comunidade acadêmica e comunidade em geral. Bem, no mais, eu acho que isso é tudo. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, que é @GEPAMIFMG. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. E fique bem, fique em casa nesse período de pandemia. Muito obrigado a todos.